Olá, boa noite. Movimento defende valorização, segurança e revitalização da Rua da Imperatriz, no centro do Recife. Muro desaba e atinge 3 pessoas e um carro no bairro do Janga, em Paulista. A área foi interditada pela prefeitura. PM suspeito de atirar em colega de farda em Água Preta apresenta versão sobre episódio. Ele ainda não se apresentou. Homem é preso suspeito de matar a própria mãe de 70 anos na zona rural de Gravatá, no Agreste. Polícia investiga a motivação. Uma operação da Polícia Civil desarticula um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes em uma rede de hortifruti. Estado tem mais de 100 leis para mulheres vítimas de violência. E a gente mostra o que ainda precisa mudar para garantir proteção. Universidade Federal Rural abre 2.000 vagas em curso gratuito sobre educação para a população em situação de rua. A Rua da Imperatriz, no centro do Recife, vive há anos um processo de decadência, com fechamento de comércios e esvaziamento no movimento. Para tentar mudar essa situação, moradores e comerciantes protestaram hoje no local. É difícil mesmo de ver. Tudo tão vazio, tanto abandono. E trata-se de uma rua que já foi tão importante para o Recife. As imagens antigas mostram o tanto de vida que houve aqui no passado. Famílias de comerciantes ocupavam os prédios, lojas embaixo, moradias em cima. Passava carro. O comércio atraía os consumidores. Dona Luzia cresceu na rua, vive cheia de lembranças. Meu pai morava aqui num prédio, no 43, e nós éramos crianças, éramos 6 filhos. E ele foi pioneiro em sapataria aqui nessa rua. Eu lembro uma tristeza, porque era tão movimentada e parecia uma procissão. Na padaria, inaugurada há quase 140 anos, também circula muita saudade. Fátima trabalha aqui há 3 décadas. Tem aqui, por exemplo, avós que trazem os netos. Aí quando chegam aqui, que viam uma padaria, o que era antigamente, e vê agora, dá uma tristeza. Aí choro, até eu me emociono. Hoje, das 83 lojas, há 14 funcionando. Esses dados são da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz, a Impera. Muitas das lojas são óticas, de comerciantes que fizeram um contrato de aluguel aqui 6, 7, 10 anos atrás e agora penam para o negócio sobreviver. É o caso de Rosineide Maranhão. Muito difícil, né? Porque cada dia mais a gente procura o nosso objetivo e os nossos sonhos, mas parece que vai tudo de água abaixo. A passeata organizada pelos proprietários desses imóveis é para dar visibilidade às ideias que eles têm para tentar fazer com que a Rua da Imperatriz ganhe fôlego outra vez. São 2 as ideias principais. Nossa reivindicação é reforçar o que já vimos pedindo já há muito tempo ao poder público, que é para abrir a Rua da Imperatriz. Outra reivindicação nossa é a questão do IPTU. Para você ter uma ideia, uma loja dessa que não está funcionando já há mais de 10 anos, está pagando IPTU em torno de 3.000 a 4.000, 4.600 por mês. Antônio era dono deste prédio inteiro. Vendeu os pavimentos superiores e pensa em como seria diferente ter circulação de carros na rua. A Rua do Aragão, que tem carros especializados em móveis e não tem uma loja lá desocupada, a Rua Manuel Borba, como vocês sabem, a parte de óculos, e que nós estamos tentando conscientizar os órgãos públicos e as pessoas responsáveis para que a gente obtenha esse tipo de autorização e volte a ter exatamente a circulação de carros com estacionamento e com pedestres laterais. O movimento uniu quem sonha com a Imperatriz renovada. Terminou num pronunciamento na casa onde Joaquim Nabuco, líder abolicionista, jurista, diplomata, nasceu. Memórias sobre a história da rua, sobre lojas onde muita gente comprou um dia e que não existem mais. André Luiz não participou da passeata. Ele passa mais de 10 horas por dia na mesinha em frente à ótica, de que é dono. Fica aqui para atrair clientes. Acha que sim, dá para melhorar a situação. Pode ficar melhor, se as autoridades olharem mais para aqui, para a rua. Acho que voltando a passar carro também ajudaria muito, para ver se melhora aí o movimento da gente.
O gabinete do Centro do Recife, o Recentro, disse que vai reabrir a Rua da Imperatriz para a circulação de carros a partir do mês que vem e que a medida vai ser implementada depois de uma intervenção de urbanismo tático na região. Um muro desabou no início da tarde, atingindo 2 homens e uma mulher no bairro do Janga, em Paulista. A estrutura também caiu por cima de um veículo que estava estacionado. De acordo com a Defesa Civil do município, o acidente aconteceu durante uma obra de uma academia de musculação. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atuaram no local. As 3 vítimas foram encaminhadas pelo SAMU a unidades de saúde da região metropolitana. Não temos informações sobre o estado de saúde delas. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Paulista notificou o responsável pelas intervenções e embargou a obra da academia. Também solicitou, em caráter de urgência e como medida de segurança, a demolição do que restou do muro. Hoje, 19 de agosto, é dia da luta da população em situação de rua. E a Universidade Rural está com 2.000 vagas abertas para um curso de graça sobre educação desse público voltado para profissionais da educação. A repórter Tiffany Barbosa tem os detalhes ao vivo. Oi, Tiffany, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esse é um curso oferecido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? A gente vai inclusive conversar agora com o coordenador do projeto, Otávio Santos, que está aqui ao meu lado. Otávio, como é que esse curso vai funcionar? O que é que ele é? Para que ele é voltado? Boa noite para você. Boa noite, primeiramente boa noite a todas e todos. Ele é um curso voltado sobretudo para profissionais da educação básica, né? Professores, professoras, gestores, técnicos na área pedagógica, e o objetivo é qualificar esses profissionais para melhor acolher, né, e trabalhar na perspectiva do sucesso escolar da população em situação de rua. Então são esses profissionais que podem se inscrever. As inscrições começaram quando e vão até quando? Começaram no dia 24 de julho, né, e vão até o dia 26 de agosto, próxima quarta-feira, então temos só uma semana, né, de inscrições. Ele é aberto sobretudo para professores, profissionais de educação, como eu falei, mas a gente também está abrindo, né, caso haja vagas remanescentes, tá, para os outros profissionais, educadores sociais, pessoas que trabalham com direitos humanos também. Otávio, e como é que esse curso vai acontecer? Ele é presencial, é online? Quanto de carga horária? Ele é todo online, né? Ele tem 180 horas de carga horária, subdividido em 3 módulos e vai se estender desde o dia 8 de setembro até o dia 21 de dezembro. Agora, ainda tem vaga, né? São quantas vagas no total? Quantas já foram preenchidas? A gente ainda não tem um número exato de quantas foram preenchidas, que a todo momento está recebendo inscrições, né? Mas a gente tem um total de 2.000 vagas e eu acho que a gente está chegando lá. Então corre, né, para fazer a inscrição. Otávio, me diga uma coisa, quem tem aí o interesse para se inscrever, as inscrições podem ser feitas por onde? Através do site, né? O site do projeto é o eduquepoprua.ufrpe.br. Então lá ele vai encontrar todas as informações, o edital, o formulário de inscrição para fazer o preenchimento. E assim, de muita importância, né, Otávio? Exatamente, muito importante porque é uma população que precisa da escola. A escola cumpre um papel importante na inclusão dessas pessoas, para além das políticas socioassistenciais. Para garantir o direito dessas pessoas também, né? Considerando os direitos dessas pessoas. Exatamente, a educação é direito e a escola tem que ser para todos. Otávio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso ENE2. A gente, inclusive, reforça, viu, Márcio? Falta só uma semana. Então, quem tem interesse, gente, corre e faz a inscrição. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiffany. A assessoria da Polícia Militar confirmou hoje à tarde que o PM Nicolas Mateus de Lima Santos, suspeito de atirar na cabeça do outro PM, Mateus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, ainda não se apresentou às autoridades policiais. A corporação informou que a investigação sobre a discussão durante o atendimento de uma ocorrência de som alto em Água Preta, na Mata Sul, segue em andamento na Justiça Militar. A Polícia Militar informou que Canabarro vem se recuperando, acompanhado pela equipe médica e por familiares. Hoje, de acordo com o Hospital da Restauração, ele foi transferido para outro hospital. A defesa do soldado Nicolas Mateus, representada pelo Escritório Albuquerque Sociedade Individual de Advocacia, divulgou uma nota sobre o caso. Segundo a defesa, Nicolas não está foragido, está à disposição das autoridades e deve se apresentar de forma segura e dentro da legalidade. A defesa afirma ainda que os fatos serão esclarecidos durante as investigações.
Uma operação da Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes numa rede de hortifruti. Quem traz os detalhes é Mário Carvalho. Oi, Mário. Olá, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com a delegada Lígia Cardoso, que é adjunta da Delegacia de Polícia de Repreensão ao Estelionato. Queria que a senhora explicasse para a gente como é que esse golpe funcionava. Bem, o que acontecia aqui, as compras eram realizadas, em lojas do grupo, e aí a compra era feita em aparente irregularidade, era paga com um cartão idôneo e era retirada, a mercadoria era retirada da loja, e após isso acontecia a alteração no sistema da empresa por uma pessoa de dentro que tinha acesso, e aí ou acontecia a alteração do valor de forma a tornar um valor ínfimo para aquela compra, ou a compra efetivamente cancelada do sistema. Vocês já vinham acompanhando esse grupo, receberam denúncias, como foi que vocês chegaram até eles? Nós recebemos a notícia do crime, do fato, através da própria empresa, que esse servidor, que realizava as alterações, foi substituído, foi afastado por um tempo, e aí o sucessor dele começou a estranhar essas movimentações, no sistema da empresa, várias compras, canceladas ou alteradas, e aí foi a partir disso despertada uma auditoria, um levantamento mais apurado na empresa, e aí se constatou que tinha várias e várias alterações, cancelamentos, alteração de valor nessas compras, e aí a empresa nos procurou. Na prática, só para a gente entender, como é que funcionavam essas alterações? Ele, através do próprio sistema, realizava ou mudava o valor da compra, de forma a deixar um valor ínfimo e não chamar a atenção com o cancelamento total da compra, ou ele realmente cancelava, e aí realizava o estorno para o cartão que pagou aquela compra. Quantas pessoas foram presas? Veja, nós tivemos 5 mandados de busca e apreensão cumpridos, aqui em Recife, em Jaboatão de Guararapes e em Vitória de Santo Antão. E durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, o investigado ele estava com munição de uso restrito e aí ele foi autuado em flagrante delito. Vocês conseguem dimensionar o prejuízo da empresa? O prejuízo que foi constatado até o momento aproximado de R$90 mil. Os crimes que investigamos até o momento são o estelionato e a associação criminosa, mas essa pessoa que foi autuada em flagrante vai também responder pelo crime relativo ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher teve o carro roubado por um bandido no bairro de Areias, na zona oeste do Recife. Nas imagens dá para ver um homem de camisa branca e boné atravessando a rua Tuparetama. Ele vai até a esquina e espera. Nesse momento, do outro lado da rua, uma mulher estaciona e sai de um carro branco. O suspeito volta, mostra uma arma e aborda a vítima no meio da rua. A mulher solta as bolsas e corre. Ele vai atrás e pega a mulher pelo braço até encontrar a chave do carro que tinha caído no chão. A mulher sai correndo. O homem entra no carro e foge levando o veículo. A vítima prestou queixa e a polícia segue nessa investigação. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 584 animais silvestres durante uma operação em Iati, no Agreste. A fiscalização parou uma caminhonete e desconfiou do cheiro forte do alpiste espalhado pelo carro. Na carroceria, os policiais encontraram 555 pássaros e 29 jabutis, todos apertados e escondidos em caixas de frutas. Um casal foi levado para a delegacia e vai responder pelo tráfico de animais silvestres. Os bichos foram entregues ao IBAMA. Uma mulher de 70 anos foi morta dentro de casa em Riacho do Mel, zona rural de Gravatá, no Agreste. Para ver os detalhes, no G1 é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Amenaide Maria da Silva e o filho dela, de 52 anos, foi preso em flagrante, suspeito do crime. A polícia informou que a mulher foi morta com golpes de uma ferramenta dentro da própria residência e que um inquérito foi aberto para apurar a motivação e as circunstâncias do caso. Pernambuco tem hoje mais de 100 leis voltadas à proteção das mulheres. Nenhuma delas surgiu por acaso. Cada direito nasceu da luta e da dor de quem decidiu não se calar. Na segunda reportagem da nossa série especial, Juliano Roque conta como essas leis foram criadas e por que o Estado ainda precisa ir além do papel para garantir proteção.
Quando a mulher decide pedir ajuda, começa uma nova etapa. A delegacia ou qualquer outro meio de segurança não podem ser tratados como fim. O problema é que muitas seguem tão fragilizadas que o medo assusta e trava qualquer grito de socorro. Foi assim com essa vítima, que tem medo de aparecer. Eu não acreditava que essa lei fosse mudar alguma coisa positivamente para mim, porque eu vejo muitos relatos de pessoas, de mulheres, que são agredidas até fisicamente, vão procurar ajuda, essa medida protetiva, e tem muitos casos que eles vão lá e acaba finalizando totalmente essa vítima, né? Ela e outras mulheres precisam encontrar um Estado preparado para acolher, ouvir e proteger. Na época, a personagem dessa história não tinha tanto essa confiança. Nunca acreditei que pudesse dar jeito, porque a justiça não ia tirar ele de perto de mim, não ia tirar ele do bairro que eu moro, não ia tirar ele da cidade que eu moro. Como a gente passou muitos anos de convivência, muitos anos casado, todo o meu ciclo familiar ele conhecia, então não tinha como eu me esconder dele. Hoje muita gente já ouviu falar em medida protetiva, delegacia da mulher, casa-abrigo, mas nada disso surgiu de uma hora para outra. Cada direito foi construído ao longo dos anos. Toda lei tem uma história. E quando o assunto é a violência contra a mulher, quase sempre essa história começa depois de uma agressão. Foi assim que o Brasil e que Pernambuco passaram a criar mecanismos de proteção. Medidas que ajudaram a tirar casos da invisibilidade e a transformar histórias individuais em políticas públicas. Durante muito tempo, a violência contra a mulher ficou restrita ao meio doméstico e longe dos registros oficiais. Mas a partir dos anos 2000, essa realidade começou a mudar. Veio a primeira notificação obrigatória, depois a primeira lei estadual para registro dos casos de violência. Em seguida, a Lei Maria da Penha, a ampliação das notificações para toda a rede de saúde, o reconhecimento do feminicídio e hoje Pernambuco acumula mais de 113 leis voltadas à proteção das mulheres. Em 2004, Tereza Leitão, que hoje é senadora da República, exercia mandato de deputada estadual. Foi dela a autoria da primeira lei pernambucana que instituiu a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher, atendidas nos serviços de urgência e emergência do Estado. A partir daí, o profissional responsável pelo primeiro atendimento passou a ter o dever de registrar a ocorrência. As mulheres chegavam num hospital, numa clínica, numa emergência, com o braço quebrado. Eu caí da escada, eu fui me levantar, bati na janela. Então era tratada como alguém que teve um acidente doméstico. E isso dificultava o mapa que a gente precisa construir da violência contra a mulher para poder atuar nas políticas públicas. A intenção da lei é esta: quem é a pessoa, ninguém sabe, só o Serviço Público de Saúde, mas a gente precisa saber onde ela mora, qual é a idade, qual foi a circunstância da violência, se ela é preta, se ela é branca. Tudo isso se constitui no mapeamento daquela mulher sujeito e objeto da violência praticada contra ela. A própria consultoria legislativa da ALEP aponta essa lei, que teve a contribuição do ex-deputado Nelson Pereira, como um dos primeiros passos para tornar essa violência visível. Mas a violência mudou, minha gente, e as leis também precisaram acompanhar essas transformações. O que antes, por exemplo, era limitado apenas aos serviços de urgência e emergência, passou a alcançar toda a rede de saúde. E assim, novas formas de violência foram reconhecidas, novos direitos foram garantidos e a rede de proteção foi sendo ampliada. A primeira alteração na lei de notificação compulsória foi sugerida por Cristina Buarque, que na época era secretária estadual da Mulher no governo de Eduardo Campos. Acho que um dos principais pontos que essa lei trouxe de novidade, né, em relação à primeira lei de 2004, a lei 12.721, um pouco mais de reforço na ideia de que a profissional fosse realmente uma mulher, uma enfermeira, uma médica,
que atendesse uma psicóloga, que atendesse a mulher vítima de violência. Isso também vai se dar em outros campos. As leis evoluíram e para Natália Cordeiro, do SOS Corpo, coletivo feminista que desenvolve ações de pesquisa, educação e comunicação, esse processo precisa continuar. A gente entende que para uma vida de liberdade, de autonomia, é preciso garantir que a mulher, como seja o sujeito, né, da própria vida, então ela que vai tomar as decisões sobre aquilo dali, e o Estado precisa garantir que ela tenha as condições para tomar as melhores decisões sobre si, sobre seu futuro, sobre sua situação, e para ter alternativas, né, para romper com a situação de violência. É preciso ter estrutura, investimento e políticas capazes de transformar o direito escrito em proteção de verdade e criar condições para que uma história de violência nunca mais se repita. Não basta que a polícia vá lá e prenda o cara depois que a mulher morreu, ou prenda o cara depois que a mulher levou uma surra. Não, é preciso criar esses meninos achando que ser homem não é ser tudo no mundo e que pode mandar e fazer. Amanhã no NE2, a série Política para Elas fala sobre o acolhimento às vítimas. Depois do intervalo, estudo desenvolvido em Pernambuco aponta análise genética como caminho para diagnóstico de doenças raras. E ao vivo, um bate-papo com as atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, que estão no Recife para a pré-estreia do filme Minha Melhor Amiga. O NE2 volta já. Um estudo desenvolvido aqui no Recife aponta a análise genética como um caminho para acelerar o diagnóstico de doenças raras e melhorar o tratamento. Lucas, de 19 anos, recebeu o laudo de MPS, mucopolissacaridose, aos 2 anos e meio de idade. Alterações faciais, baixa estatura, rigidez nas articulações e opacidade na córnea foram alguns dos primeiros sintomas. A irmã, Lorena, de 4 anos, também foi diagnosticada ainda no útero de Luciana. Quando eu descobri que estava grávida foi quando a doutora Ana me chamou, me sentou e disse: Lu, vamos fazer o teste no líquido amniótico, que a gente vai até pro final do mundo se ela tiver. Na mesma hora eu disse assim: bora, não é para enfrentar, então a gente enfrenta. Mas até então eu jurava que ela não teria. Mas veio o diagnóstico, né, assim, na hora eu chorei, não por ela ter o MPS que Lucas já tinha, mas pelo que ela ia passar. Lucas e Lorena são atendidos no Centro de Tratamento de Erros Inatos do Metabolismo, no IMIP, que realiza cerca de 3.000 atendimentos por ano. Além deles, outros 40 pacientes convivem com a doença. A médica Ana Cecília é quem acompanha o tratamento dos irmãos. A maioria dessas doenças raras são de causas genéticas. Então, se são de causas genéticas, existe um risco de recorrência, a mãe engravidar novamente e o filho ter uma mesma doença rara do outro filho. Como é que é feito o diagnóstico de uma doença rara? Veja, existem vários caminhos. O primeiro deles é o teste do pezinho. O segundo passo é um paciente que já tem o filho com uma condição rara e pelo fato de ser genético, então a gente tem uma oportunidade de fazer uma investigação no segundo filho que não tenha sintoma ainda, que foi o caso da nossa paciente. Hoje, Lorena apresenta boa evolução, sem muitas das limitações que poderiam surgir se a intervenção tivesse ocorrido mais tarde. Uma doença é considerada rara no país quando afeta até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Para cerca de 13 milhões de brasileiros com doenças raras, o diagnóstico pode demorar. Um estudo desenvolvido no Recife, iniciado em 2019, quer mudar essa realidade. A pesquisa é financiada com recursos de cerca de 150 milhões de reais e aposta na análise do material genético para encurtar o caminho entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. A expectativa é que essa tecnologia possa chegar cada vez mais aos pacientes atendidos pelo SUS. O médico e pesquisador João Bosco usa exames genéticos e inteligência artificial para identificar riscos e antecipar diagnósticos, inclusive de câncer e doenças raras.
A maioria dessas doenças é genética, 80% dessas doenças são de origem genética. Então, uma ferramenta como a genética, como esse sequenciamento, que lê todo o DNA de uma pessoa, tem uma chance, e foi provado na prática, que pode acelerar muito essa busca, esse encontro de uma resposta, fechando um diagnóstico, fechando um ciclo, permitindo fazer aconselhamento reprodutivo, permitindo direcionar um tratamento adequado ou uma prevenção. João Bosco coordena estudos que buscam ampliar o acesso ao diagnóstico genético no país. Uma das pesquisas mais recentes, publicada internacionalmente, mostrou que o sequenciamento completo do genoma aumenta as chances de identificar doenças raras, além de evitar exames desnecessários e permitir tratamentos mais precisos. A gente fez o diagnóstico de mais de 10 mil pacientes com doença rara, todos do SUS, recrutados do norte ao sul do país, literalmente, incluindo aqui no Recife o IMIP, onde pacientes como a família que a gente viu hoje pode ser beneficiado. Para quem esperou anos por respostas, a ciência agora acelera diagnósticos e fortalece a prevenção, reacendendo sonhos. Eu quero fazer pediatria. Por quê? Foi um mundo que eu me identifiquei. Eu não consigo ver eu fazendo outra coisa sem ser isso. Eu acho gratificante essa rotina. Agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Depois da chuva que caiu ontem, a situação deu uma amenizada. Em Jaboatão, a chance de chover é de 88%, mas apenas uma chuva fraca. A temperatura varia entre 22 e 28 graus. Mesma chance de chuva em Machados, na Mata Norte, também só uma chuva rápida. Os termômetros podem chegar aos 20 graus de mínima. Em Primavera, na Mata Sul, a probabilidade de chover é de 86% e a máxima não passa dos 25 graus. E já que a gente falou de primavera, olha só a imagem impressionante que está no nosso Instagram, o @n2.globo. Você vai acompanhar o vídeo que mostra a força da água na Cachoeira do Urubu, que fica lá em Primavera. A cena foi registrada ontem, depois das fortes chuvas que caíram na região. E o detalhe, hein? Esse é o maior volume de água registrado pela cachoeira neste ano. E o volume aumentou por causa da elevação do nível do rio Ipojuca, que alimenta a Cachoeira do Urubu, e tinha entrado em cota de alerta. As atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão no Recife para a pré-estreia do filme Minha Melhor Amiga. A repórter Mônica Silveira conversa ao vivo com as artistas. Oi, Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Esse buchicho todinho aqui é do pessoal que vem assistir hoje à noite essa pré-estreia aqui no Recife. O filme, na verdade, só estreia dia 3 de setembro, tá? Mas elas escolheram Recife para esse pré-lançamento. A gente vai conversar também com Suzana Garcia, que é a diretora do filme. Oi, Suzana. Oi, é uma alegria enorme a gente estar aqui em Recife, nossa primeira pré-estreia aqui nessa cidade que recebe tão bem as nossas comédias. E eu, como diretora, o maior desafio que eu tive foi essa dupla aqui, que é hilária na vida, é conseguir transportar toda essa alegria, essa leveza, essa diversão para o cinema, para o filme. E o filme realmente está hilário e também muito emocionante, porque vocês vão se identificar demais com os personagens delas. A gente queria aproveitar e fazer o convite aqui, né, gente? Porque é um filme que a gente fez para a família. É para a mãe junto com o filho, é para ir grupos de amigas. É um filme divertido, emocionante. E para ir em grupo, se identificar, se divertir e se emocionar também no final, hein? E vocês fazem o que no filme? Qual é a aprontada que vocês dão? Meu amor, é a força da amizade feminina. Quem segura duas mulheres juntas? Quando vai para a vida e vai para o mundo. Porque a gente está sempre mudando. A gente não é mais hoje o que a gente era 5 anos atrás. Então essas mulheres vão para ressignificar a vida. Sejam amar. Bom, tem uma história de que as filhas vão para o intercâmbio na Europa e as mães dão uma aproveitadinha. É essa a história? A gente vai atrás delas, né? Porque é mães de adolescente, que a gente está sempre querendo saber onde estão. E a partir disso, elas fazem uma viagem. São aquelas situações que muitas vocês já conhecem, hilárias de viagem, com muita... E que é interessante também que a gente está falando é que a gente vai atrás das filhas e chega lá, a gente vê que a gente tem que ressignificar a maternidade também. Nós não somos só mães, né? Nós somos mulheres que ainda temos muita coisa para viver.
E as filhas crescem, a gente tem que ir entendendo ali. Amor, mãe de adolescente sabe, né, gente? Ou seja, leva filho, leva mãe e um grupo de amigas, né? Tem vários grupos de amigas combinando de ir juntas. Suzana, então, dia 3 começa no Brasil inteiro, a exibição para todo mundo. Dia 3 de setembro, em todos os cinemas de todo o Brasil, qualquer cidade no Brasil, vai estar lá o nosso filme. E vai ser um grande sucesso, se Deus quiser, porque o filme está lindo, emocionante, divertido, todo mundo vai amar. Bom, é importante dizer também que hoje à noite aqui é somente para convidados, né, gente? Mas espera um pouquinho, porque no dia 3 todo mundo vai poder assistir. E, pessoal, super obrigada por vocês trazerem pra gente essas informações em primeira mão. Tem nenhum spoiler para dar, não, né? Tem muitas coisas que vocês viram nossas na internet que estão lá, entendeu? Tem muita cena, muita cena. Muita cena que vocês já conhecem. Vocês vão amar, vocês vão rir muito. Tem uma surpresa. Tem noção. E a gente espera que Recife dê sorte pra gente, porque a gente sabe que vocês adoram a nossa comédia. Vai dar, com certeza. Primeira pré-estreia, está estreando em Recife. Escolheram bem, viu? Nós somos pé quente. Tchau, pessoal. Tchau, Mônica. Obrigado. Olha, no nosso Instagram vai ter um recadinho daqui a pouquinho também. Olha, o Náutico venceu o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe. O único gol do jogo foi marcado na reta final do primeiro tempo. Jean Carlos cobrou falta e o zagueiro Léo Índio desviou para o gol. Náutico 1, Ceará 0. O resultado afastou o Timbu da zona de rebaixamento. E agora vamos trazer para você imagens da Avenida Recife nesse momento, no trecho em Areias. Tem protesto no local, o trânsito está complicado, sobretudo no sentido aeroporto. Nós ficamos por aqui, lembrando que hoje o JN é mais cedo, às 7h40. Para você, uma boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã.